Ei, tudo bem? Eu sou a Cristal Veloso e hoje eu vim falar com você, professor, sobre como você pode dobrar o seu rendimento em sala de aula usando a educação musical como ferramenta. Você sabia que a partir do conhecimento que você adquire em música, você pode, através de uma única canção, ensinar todo o conhecimento musical e ainda por cima fazer o transporte desse conhecimento para outras disciplinas da escola, para outras áreas do conhecimento? Eu vou me explicar para você. Por exemplo, se a gente pegar uma música do folclore baiano, através dessa música do folclore baiano, você vai poder ensinar conceitos musicais e, além disso, você ainda vai fazer o link com colonização, escravidão, falar sobre culinária, falar sobre geografia, sobre história, sobre uma infinidade de conhecimentos. A música, ela passa a ser um grande portal, um portal onde você pode migrar para outras áreas do conhecimento também. A música, ela também promove uma interação, né? Uma maior interação sua com os teus alunos, com os teus colegas professores, com a direção da escola e também com os pais. Você vai dizer assim, se parece bom demais para ser verdade. E talvez se eu estivesse no seu lugar agora, eu também pensaria a mesma coisa se eu não tivesse vivido isso na minha vida e se eu não tivesse visto mais de 8.000 professores utilizando a música como ferramenta, assim como eu fiz, através do método que eu construí. Se você quer ter um resultado diferente, você vai ter que fazer diferente. Eu sou como você. Eu vivi as mesmas coisas que você vive em sala de aula hoje. Todas as mesmas dificuldades, as mesmas agruras eu vivi. E foi por causa dessas dificuldades que eu fui atrás de outros conhecimentos para que eu pudesse fazer com que os meus alunos sentissem o mesmo prazer, a mesma emoção, a mesma alegria que eu sinto ao fazer música, né? Então, eu sempre achei que a gente pode, através do conhecimento, levar os alunos a terem mais atenção, mais prazer, mais interesse e produzir coisas muito legais nas aulas de música. Só que isso não aconteceu de uma hora para outra. Eu comecei a lecionar com 14 anos de idade, lá na Fundação das Artes, em São Caetano do Sul. E mesmo enquanto eu estava fazendo meu curso, eu busquei outros workshops, outras palestras, outros cursos, para que eu pudesse corroborar mais com o meu próprio conhecimento e o meu crescimento musical. E a partir disso, eu fui trilhando um caminho onde eu fui estudar composição e regência na Unesp, ao mesmo tempo que eu era aluna da Escola Municipal de Música de São Paulo e fazendo os cursos de flauta doce, os cursos de música que eu sempre fui atrás durante toda a minha vida. Quando eu tinha mais ou menos 25 anos, eu montei a minha escola. E nessa época, foi a época que eu resolvi ir para a Europa para começar a buscar outras metodologias que eu já não conhecia tão bem aqui no Brasil. Então, eu estudei no Instituto Orff, em Salzburg, e depois eu fui para o Instituto Dunakanyar, para a Universidade Dunakanyar, estudar método Kodály, lá na Hungria. Quando eu voltei aqui para o Brasil, eu continuei estudando o método Suzuki, Schaefer, Martenot, Williams, vários métodos de educação musical. E esses métodos ajudaram com que eu também organizasse o meu conhecimento e criasse a minha própria metodologia. Enquanto eu lecionava na minha escola, eu também lecionava na Faculdade Teresa d'Ávila e eu dava aula de métodos e técnicas de educação musical para um curso de formação de professores. Depois que eu fechei a minha escola, que eu saí da minha escola, eu fui trabalhar numa consultoria na área de recursos humanos. E lá eu desenvolvia treinamento para executivos. Agora, você imagina o que é fazer executivo, dançar, cantar, para falar de liderança e de coisas referentes à empresa. Com isso, eu acabei desenvolvendo um treinamento chamado Coração Valente, e esse treinamento acabou ganhando um prêmio de treinamento de executivos lá na STD Internacional nos Estados
Estados Unidos. Bom, aos 37 anos, então, eu encarei a maternidade. Eu tive a minha filha, eu engravidei com 37 anos, e eu tive a minha filha, que é a coisa mais importante, mais querida da minha vida, ela sabe disso. E, infelizmente, depois de uma semana do parto, eu tive uma trombose cerebral, pós-parto, que me tirou um pouco de circulação. Eu fiquei quase 4 anos em tratamento. Essa trombose acabou afetando uma parte do meu cérebro, que mexeu com a fala, por incrível que possa parecer. Mexeu com a fala, mexeu com um pouco da minha coordenação motora, mas depois de 4 anos em tratamento, graças a Deus eu tive alta. E aí, nesse período, eu fui contratada, até por um ex-aluno meu, que trabalhava numa multinacional, para desenvolver um projeto de educação musical através da flauta doce. E eu tive essa oportunidade de fazer esse trabalho e ainda realizo, esse método ainda está, esse trabalho está ativo no mercado, já faz 15 anos que ele está acontecendo, e eu sou muito grata a essa multinacional por eu ter conseguido desenvolver esse programa, esse projeto, que é também não só um projeto profissional, mas também um projeto pessoal. Só que agora, como a educação musical passa por uma situação bastante complicada, né? Eu quero poder contribuir de uma forma diferente. E aí a limitação desse trabalho é que ele só acontece em nível presencial. E eu quero atingir mais gente. E por causa disso, eu estou criando aqui, estou oferecendo para vocês um trabalho que eu criei online, um curso que eu chamo carinhosamente de Semente do Som. E por que Semente do Som? Né? Porque a semente é uma coisa muito mágica, muito especial. Ela tem dentro dela o potencial de uma coisa enorme, muito maior do que ela. E a semente é esse conhecimento que eu adquiri durante toda essa minha vida. E a terra que vai receber essa semente é o coração de você, professor. Do professor que quer aumentar o seu conhecimento em educação musical. E eu acho que aquilo que rega essa semente, essa água, é o desejo que todo professor tem de aprender mais e mais. Mas vamos ao que interessa. Você está aqui comigo hoje porque eu te prometi falar sobre como resolver 3 dificuldades que os professores trazem para mim quando conversam comigo. A primeira dificuldade é referente a fazer o seu aluno, como fazer com que o seu aluno aceite o repertório que você precisa trabalhar com ele para que ele entenda os conceitos de teoria musical que você precisa trabalhar com ele. Como fazer com que eles não fiquem torcendo o nariz, né? Porque você trouxe uma música, às vezes, muito simples. Ou porque você precisa. Às vezes você tem aquela música na cabeça, puxa, essa música vai me ajudar a trabalhar tal conceito, mas você leva para os alunos e fala, isso é coisa de criancinha, ou então, que música chata, ou que música difícil, sei lá. Sempre eles vão torcer, às vezes, o nariz. Primeira coisa que a gente tem que fazer, e isso está numa coisa que eu chamo de diagnóstico, é que você pergunte para o seu aluno o que ele gosta de ouvir. Pergunte para eles primeiro, para que você consiga entrar no universo deles e vamos lá, vamos ver que tipo de música vocês gostam de ouvir, que tipo de som, qual é a banda que vocês mais escutam, ou quem toca algum instrumento. Vamos ouvir qual é esse universo de músicas que permeia a cabeça do aluno. A partir desse conhecimento, você vai começar a elencar quais os conceitos que você pretende trabalhar. E aí você vai explicar para eles o seguinte: olha, pessoal, as músicas que vocês gostam, a gente vai trabalhar e a gente vai fazer com que a nossa conceituação fique muito clara, que você vai ouvir a música e já vai lembrar das coisas que você aprendeu na aula. Mas para isso, eu vou precisar usar do recurso de algumas músicas ou canções pedagógicas, que são canções mais simples,
que talvez possam até ser simples demais, e vocês podem até dizer que, mas parece musiquinha de criança. Não importa. O que eu quero que eles entendam é que existem canções pedagógicas, e as canções pedagógicas servem para ensinar conceitos musicais. A partir do momento que eles compreendem o porquê que você está ensinando aquela música, para ensinar que tipo de conceito, eles aceitam com um pouco mais de facilidade. É quando o aluno começa a ficar um pouquinho mais maduro através do conhecimento, no sentido de que ele aceita o que ele precisa e não só o que ele deseja. Porque principalmente quando a gente dá aula para os adolescentes, eles vêm já com todo um repertório, essa música é maravilhosa, aquela música é legal, essa música é super transada, eu gosto dessa música. Não importa. Você tem que considerar, você tem que acolher, mas você tem que mostrar para ele que você vai usar outro tipo de recurso, outro tipo de repertório para contribuir com a compreensão dos conceitos que você pretende passar. Eu costumo dizer assim, existe uma grande diferença entre aquilo que você deseja e aquilo que você necessita para aprender música. Às vezes o aluno ele já vem querendo uma execução, fazer uma música, ou tocar uma música, ou cantar uma música muito complicada para o nível de conhecimento que ele ainda tem teórico sobre música. Então, a primeira coisa é colocar ele no chão, mostrar para ele, olha, você precisa ter este conhecimento básico para poder alcançar um outro nível de execução e um outro nível de escuta. A escuta, para quem faz música, é uma acuidade fundamental para o desenvolvimento. E para direcionar essa escuta, você precisa partir do simples para o complexo, do fácil para o difícil. Às vezes o que eles trazem é difícil demais para uma primeira abordagem. Então você vai justificar e vai explicar para que eles compreendam a sua escolha de repertório. Isso não significa que você não vá utilizar as coisas que ele traz para você. Você vai, mas você tem que fazer com que ele aceite o que ele precisa primeiro. E quem vai dar esse anteparo do que ele precisa é você como professor. É você que vai escolher o repertório nesse sentido, considerando o que ele gosta, mas ele também tem que considerar o que você gosta e o que você precisa ensinar. Então lembra disso, olha, ninguém se compromete com aquilo que não compreende. Enquanto o aluno não compreender o porquê que ele está aprendendo daquela forma e com aquele recurso pedagógico, ele não vai se comprometer com o aprendizado. E essa maturidade vem com o tempo. Então, não deixe de explicar. Tem gente que fala, eu fico perdendo tempo explicando coisa que o aluno não é capaz de entender. Não, todo aluno é capaz de entender o processo que ele tem que passar para aprender. Todo mundo sabe que é mais fácil do fácil para o difícil, do simples para o complexo. Qualquer aluno é capaz de compreender isso. Então, invista tempo na aula explicando, considerando que ele não possa, num primeiro momento, aceitar de bom grado. Mas a gente vai usar como isca. Você vai dar para ele os conteúdos que ele precisa, como um petisquinho ali, e aí depois você coloca dentro de uma música que ele seja capaz de realmente identificar e gostar, que é o repertório que ele está trazendo para você. É que nem o petisquinho que a gente usa para dar remedinho, né, para criança muito pequenininha. Às vezes a gente coloca lá um xaropinho mais doce, porque se você der o remédio sem aquele docinho, ela não vai comer. Então, não vai tomar, e ele precisa tomar. E a música pedagógica, a canção pedagógica, os exercícios, tem essa função, tá certo? Então, é dessa forma que você vai trazer o seu aluno para você e fazer com que ele aceite as canções pedagógicas e os outros conteúdos que você tem para ensinar.
A segunda dificuldade que os professores têm trazido para mim é o seguinte: como dar os conceitos musicais se eu estou atolado em comemorações e em festas da escola, onde eu tenho que trabalhar música do Dia das Mães, música do Dia dos Pais, música do Dia do Índio, música do Dia do Folclórico, música de tudo, e não consigo dar o conteúdo que eu preciso, porque é muita festa. Espera lá. Tem um jeito de você fazer isso. Primeiro, que você não pode usar isso como justificativa para não dar o conteúdo. E eu vou explicar o porquê não pode. Porque, na verdade, o que você tem aí é um problema de planejamento. Como fazer o planejamento das minhas aulas, onde eu consiga fazer o que eu preciso, o que eu necessito e aquilo que a escola também necessita. Porque para a escola é importante que haja as festas, as reuniões, para mostrar produção para os pais, para mostrar produção para a comunidade. E a música é uma coisa importante, né? É uma coisa que dá vida para esses eventos e tudo mais. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é um bom planejamento. Então, você vai lá, vai pegar o calendário da escola. Quando você for fazer o teu planejamento, você vai pegar o calendário da escola, vai ver quantas aulas você tem, quais são as datas destas festas comemorativas, onde você tem que fazer canção de Dia dos Pais, de Dia das Mães, de Dia do Índio e tudo mais. Você vai pegar todas essas festas, vai distribuir no seu conteúdo e aí você já vai determinar. Bom, eu estou em março, eu tenho o Dia das Mães em maio. Nada te impede de começar a ensinar a música do Dia das Mães em março e usar a música do Dia das Mães para ensinar conceitos que você precisa para construir a educação musical e contemplar o conteúdo programático que você vislumbrou, que você desenhou para fazer com que o aluno atinja aquele conteúdo no final do ano. Tenha aprendido aquela série de conceitos até o final do ano. Então, você vai usar já as canções comemorativas como recurso. Você vai usar essas canções, às vezes, até como recurso, como canção pedagógica. Então, para com esse complexo de festeiro de escola, né? E começa a usar essas festas comemorativas e essas canções a seu favor. Porque dentro de uma única canção, você pode ensinar todo o conteúdo que permeia a educação musical. Até a ler nota lá no final do ano. Se for o caso de você querer ensinar para aquela turma, alfabetizar essa turma musicalmente, você pode fazer isso, você pode começar a trabalhar esses conceitos. Primeiro, porque você não precisa dar tudo de uma vez. O aluno não precisa aprender a escrever a partitura da música em março. O que ele pode é entender alguns conceitos que já estão dentro de toda a música. Já falei isso até lá no começo. Ó, ritmo, pulsação, melodia, andamento, agrupamento instrumental. Essas são coisas que toda música tem. E que você vai poder ir trabalhando a escuta, a observação, a identificação em qualquer repertório que você utilizar. Só não pode usar isso como desculpa para não trabalhar os conteúdos e atender aquele ímpeto de ficar cantando por cantar, tocando por tocar, ou simplesmente fazendo isso para enfeitar um evento. Não, você tem que usar isso para melhorar, inclusive, a performance do aluno. Não adianta ele cantar e cantar desafinado, cantar berrando. Você vai ter que ensinar a cantar, você vai ter que ensinar a respirar, você vai ter que ensinar a ouvir o outro, você vai ter que ensinar a conseguir equalizar, né, o som, cada um com o outro, ouvindo a voz do outro. Tudo isso faz parte do ensino da música. Não é simplesmente catar a música, colocar a letra na lousa e cantar 300 mil vezes sem prestar atenção em nada.
Isso não é aula de música. Isso é uma coisa que você tem que prestar muita atenção no planejamento. Porque, às vezes, por falta de um conhecimento um pouco mais técnico em música, você acaba usando a música como meio de ornamentação para a sua aula, e você pensa que você está dando aula de música, mas você está dando aula sobre música. Você consegue perceber a diferença entre dar aula de música e dar aula sobre música? Em dar aula ou em usar a música simplesmente como um ornamento para uma situação? Dar aula de música, ela tem que abranger o fazer musical, porque o fazer musical é o que faz as conexões lá dentro do cérebro, que a neurociência explica, né? Que fazendo música, você trabalha com os 2 hemisférios do cérebro. Ouvindo música, você não trabalha com os 2 hemisférios, é só fazendo. Então, a sua aula, claro que tem que priorizar também o fazer. Todo mundo tem que cantar, todo mundo tem que bater ritmo, todo mundo tem que bater pulso, todo mundo tem que pensar na equalização do som para cantar direitinho, para fazer bonito. Isso tudo tem que acontecer, porque esse fazer trabalha essas questões. Mas tem também a compreensão da teoria, né, dos subsídios básicos para que você tenha uma audição direcionada. Então, assim, agora nós vamos ouvir quantos instrumentos tem nessa gravação que a gente está ouvindo. Agora a gente vai fazer uma análise do que essa letra dessa música quer dizer. Agora nós vamos falar sobre o conceito de ritmo dessa música, sobre qual andamento ela está sendo executada. Então, eu estou falando de conceitos que você precisa ter trabalhado antes, né? E aí, isso é da aula de música. Quando você trabalha a prática fundamentada com subsídios teóricos, você está dando aula de música. Agora, quando você só está cantando, sem observar nada, você não está dando aula de música. Você está usando a música como um adorno. Isso tem que ficar claro. Teve gente que falava assim para mim, eu dou aula de música para os meus alunos, mas como eu não tenho muito conhecimento teórico, eu estou falando de tropicalismo com os meus alunos. E isso é o quê? Você não está dando aula de música, você está dando aula sobre música. Então, as nuances, elas são pequenas, você vê que existe um limiar, né? Entre dar aula de música e dar aula sobre música. Isso você tem que prestar atenção. Então, faça um bom planejamento. Para fazer um bom planejamento, você tem que ter conhecimento claro de aonde você está, para onde você quer chegar. Quais os aspectos teóricos que você tem que trabalhar. E junto com isso, além disso, né, você tem que pegar todo aquele repertório que a escola gostaria que você trabalhasse, festa junina e tudo mais, festa de final de ano, e distribuir num calendário onde você possa usar essas músicas em benefício da compreensão da linguagem musical. Isso é super importante. Então, o planejamento é tudo, né? Só faz um bom planejamento quem sabe aonde está e aonde quer chegar. Então, presta bem atenção nisso, nesses conteúdos. A terceira dificuldade que tem trazido para mim é como que eu faço para ter o meu trabalho reconhecido? Porque normalmente a aula de música parece, dentro das escolas regulares, né, às vezes é considerada uma das menos importantes. Então, por exemplo, falta um professor, o professor faltou, é um conteúdo importante, será que o professor de música não pode ceder a aula dele? Então, às vezes a gente tem que ceder a aula da gente para uma aula dita mais importante, por exemplo. Às vezes os outros colegas também falam, aquela aula de música é a aula do barulho, é uma aula tão barulhenta, eles estão tocando um instrumento, é muito barulho. Então a gente começa a ficar meio que o patinho feio, às vezes, da escola, né? É aquele menos importante, que a aula é muito barulhenta, até a gente conseguir fazer um trabalho, né? Mostrar para os colegas que o que a gente está fazendo é importante para o aluno, é importante para a comunidade, porque são pessoas que não estudaram música, provavelmente, né? Eu sempre
costumo dizer que há 40 anos sem educação musical no Brasil, as pessoas que estão dentro das escolas hoje não tiveram música. Então, é natural até que elas não consigam entender. Ninguém compreende, ninguém valoriza aquilo que não conhece, na verdade, né? Então, é um pouco natural isso. E a gente tem também essa dificuldade. A gente vai precisar agora, então, como é que eu faço para ser reconhecido, para ter meu trabalho reconhecido dentro da sala de aula? Bom, é claro que as festas, que a gente falou lá na segunda dificuldade, elas são uma oportunidade importante para você fazer o seu aluno produzir, cantar, emocionar as pessoas. É uma oportunidade importante. Mas existe uma outra oportunidade que é você, através da música também, poder ajudar outras disciplinas. Nessa hora, as aulas de HTPC, sabe aquele momento que você tem de reunião com os teus colegas e que você fica sabendo quais são os projetos, o que cada um está fazendo, você pode ajudar muito os teus colegas com o recurso da música, né? Por exemplo, quando você trabalha tempo forte, né, e ritmo, você vai estar ajudando o professor de português, por exemplo, a identificar a sílaba tônica, a divisão silábica, né? São coisas que a música ajuda no processo de alfabetização, de compreensão, né? Porque são elementos que a gente trabalha na música, trabalha no ritmo e que você pode transportar esse conhecimento para uma disciplina, como eu disse agora, o português. Outra, a questão da matemática, né? Música, a parte rítmica da música é muito matemática, né? A gente trabalha com essa relação dobro e metade o tempo todo, na questão da compreensão do ritmo. Então, você pode trabalhar em conjunto com o professor de matemática quando você estiver lidando com esses conceitos. Você pode trabalhar com o professor de história, sei lá, você está falando de Idade Média, e mostrar para os alunos música medieval, instrumentos como a flauta doce, que é um instrumento que teve um papel super importante na Idade Média, né? E você às vezes pode até, não sei se você dá aula de flauta doce na escola ou não, se não dá, você pode usar gravações, e se dá, você pode usar um repertório desse período para mostrar e para ilustrar a aula do professor de história. O professor de geografia, você pode trabalhar com canções folclóricas de diversos lugares do mundo, né? E isso ajuda, inclusive, na questão de trabalhar articulação no canto. A gente canta em outros idiomas, por quê? Porque a gente trabalha no canto articulações que no português, por exemplo, a gente não trabalha igual ao alemão, igual ao italiano. O italiano trabalha com vocais mais abertas, o alemão com sons mais guturais. Então, você vai trabalhando isso com música, você também está ajudando o aluno a trabalhar a articulação. Quer dizer, são tantas as conexões que você pode fazer. E estabelecer essas conexões em projetos compartilhados com os seus colegas ajudam você a ganhar o respeito e o reconhecimento desses colegas. E quando você coloca isso dentro do seu conteúdo programático, dentro do seu planejamento, e você consegue aliar isso, uma execução musical, uma performance musical, aí não tem para ninguém, porque não existe pai nesse mundo que não goste de ver o seu filho no palco tocando. E não existe diretor que não se comova, né, com uma boa apresentação. Eu tenho muitos professores que falam, dentro desse problema do reconhecimento, às vezes o professor não tem uma sala para trabalhar música na escola. Olha, eu tenho muitos depoimentos de professores que têm feito trabalhos compartilhados com as outras áreas, que têm feito um trabalho de performance com os seus alunos mais acurado, mais cuidadoso, apresentam nas festas da escola, apresentam nas comemorações, nas reuniões pedagógicas, nas festas juninas, nos eventos da escola. E aí os diretores olham e falam, nossa, que legal que é isso, né? Que bonito que é esse trabalho. Aí ele merece um espaço melhor para trabalhar. Então, aí você começa a ganhar espaço dentro da escola.
Vejo muitos colegas, muitos alunos meus que começaram dessa forma e depois no contraturno conseguiram abrir turmas de música para os alunos da escola. Até nas escolas públicas, né? Escolas públicas em que o aluno tem lá a aula de música dentro do conteúdo, é abordado música, mas o professor consegue um espaço para ensinar música mais especificamente até no contraturno. Quer dizer, muita gente ganhando espaço, compartilhando o que sabe. Se você deixar o que você sabe enclausurado dentro da sala de aula, você não vai conseguir reconhecimento nenhum. Se você usar isso só em seu benefício e não em benefício da escola, em benefício da performance dos teus colegas também, você também não vai conseguir grande coisa. Então, assim, pensa em como você pode fazer projetos compartilhados, em como você pode valorizar a performance dos teus alunos. E uma coisa muito legal também, porque eu estou falando dos colegas, estou falando da escola, mas a gente também tem que ser valorizado pelos pais. Quantas vezes você não pede um material lá, pede um material para fazer aula, e aí o pai fala, eu não tenho dinheiro para isso, não vou comprar isso não. Não vou arranjar isso não, né? Não vou investir, isso não é uma matéria importante. Quantas vezes a gente ouve isso, né? A partir do momento que você começa a explicar para os pais qual é o seu trabalho. Então, nas reuniões de pais, invista tempo em mostrar o porquê você está ensinando determinado conceito, como isso está sendo absorvido pelas crianças e como isso é revelado através do canto, através do tocar, através da performance dos alunos. Então, não perde a oportunidade de mostrar o que os seus alunos são capazes de executar para os pais nas reuniões, né? Porque assim eles vão começar a valorizar. Lembra que eu falei lá na primeira dificuldade, uma frase que para mim é universal e que serve para tudo, ninguém se compromete com aquilo que não compreende. Então, explica para o diretor o que você vai fazer, explica para os seus colegas o que você vai fazer, explica para os seus alunos o que você vai fazer, explica para os pais dos seus alunos o que você vai fazer. Faz com que todo mundo compreenda o seu objetivo. Ninguém se compromete com aquilo que não compreende. Se eles se compreenderem o que você quer, eles vão se comprometer a te ajudar a realizar. E aí você vai pedir as coisas e você vai receber mais facilmente dos pais. Você vai falar, você pode arranjar uma clava para mim? O pai vai lá e vai fazer a clavinha para você. Vai te ajudar. Então, sempre pensa nisso, porque isso vai te ajudar. E planejamento, tudo isso que eu estou falando no meio, lembra que a segunda dificuldade que eu disse tinha a ver com a questão do planejamento? Não esquece, a reunião de professor se planeja, reunião de pais se planeja, aula se planeja, calendário escolar se planeja, conteúdo planeja. Para que serve planejamento? Serve para encurtar o seu trajeto de um ponto a outro, facilitar as coisas, para que você possa envolver mais pessoas. No planejamento, você pode começar a pensar quais as estratégias que você vai usar para envolver a comunidade escolar no seu projeto e fazer com que eles valorizem o seu trabalho. O meu pai me contava uma história que ela é muito legal para quando a gente pensa em reconhecimento, né? Meu pai dizia assim, o ovo da pata é mais nutritivo e maior que o ovo da galinha. Mas por que será que a gente só encontra ovo de galinha para vender? Quando a gente quer ovo de pata é um problemaço para conseguir, né? Porque, na verdade, quando a patinha vai lá e coloca seu ovinho, ela fica quietinha, ela não conta para ninguém que botou o ovinho. Agora, a galinha, quando põe o ovo, faz um cocorocó daqueles e todo mundo fica sabendo que tem ovo ali. Então, quando você produzir os seus trabalhos, quando você já tiver o resultado final, quando os alunos estiverem tocando, quando eles já tiverem aprendido um conceito que você pode apresentar na reunião de pais ou na reunião pedagógica, quando você tiver um produto, cocorocó, avisa todo mundo que você já tem alguma coisa para mostrar. Isso é muito legal. Agora, se você
é um professor de uma escola de música, seus problemas são um pouquinho diferentes. Porque você não vai ter o problema do reconhecimento dos teus colegas, porque todos os outros colegas são músicos também, né? E sofrem do mesmo problema que você, né? Mas o que é legal? É você conseguir fazer trabalhos em conjunto. Então, monte duos, trios, quartetos, toque durante a apresentação de um coral, faça atividades em conjunto. Se você é professor particular, por exemplo, faça o planejamento das suas aulas individualmente para cada aluno, porque cada aluno tem a sua dificuldade, o seu projeto, a sua expectativa. Mas também estabeleça um calendário para você, sabe? Você acha assim, por exemplo, todo aluno gosta de tocar uma música para o Dia das Mães, né? Gosta de aprender a tocar música para tocar no aniversário de alguém. Então, tem alguns repertórios que são comuns a todo mundo e que você pode ensinar para que ele possa ter uma interação social maior a partir do momento que ele está tendo aula com você. Ele aprende determinadas coisas que ele pode mostrar, né? Então, também para esse aluno você tem que dar o que ele gostaria. Às vezes ele vem com uma música super difícil, você tem que fazer arranjo, simplificar, mas você também tem que dar aquilo que ele precisa estudar, porque todo mundo tem que estudar técnica, né? Se é aluno de instrumento de sopro, tem que estudar respiração, sonoridade, quer dizer, todo mundo tem que fazer o que necessita e não só o que gosta, né? E com relação à escola, participe das atividades, monte saraus, monte pequenos recitais. Não precisa ser o recital do final do ano só. Você pode fazer uma apresentaçãozinha, às vezes para a família do aluno. Chama lá o pai, a mãe, a vovó, o vovô, quando é criança. E olha, chama a sua família que nós vamos tocar umas músicas para ele na próxima aula. É importante envolver a família. É importante mostrar a produção do aluno, porque isso também estimula ele a produzir, a estudar, né? Às vezes ele está meio desanimado, você coloca, olha, daqui 2 semanas vamos mostrar essa música para sua família. Poxa, já é legal. Ou então, marque uma aula onde você possa fazer com que todos os teus alunos individuais assistam uns aos outros. Também é legal, é uma forma de você se envolver com os outros também. Isso vai estimulando. Gente, planejamento é fundamental. Você precisa planejar. Não é porque você dá aula particular ou porque você dá aula individual numa escola de música que você já julga que todo mundo sabe o que está fazendo ali, você não precisa estimular tanto, que você vai deixar de fazer. Você precisa fazer isso. Mesmo porque isso ajuda na retenção do aluno. O maior problema de escola de música é a retenção de aluno. O professor ganha um aluno, fica com ele às vezes 3, 4 meses, depois o aluno zarpa fora. Por quê? Porque provavelmente você está comendo bola na hora de planejar as atividades para manter essa energia, para manter a roda girando. Então, pensa nisso. Porque todas essas 3 dificuldades que eu falei, que eu me dirigi mais ao pessoal que trabalha em aula coletiva, mas você também pode fazer uma analogia com relação às suas aulas individuais nas escolas ou às aulas particulares que você faz. Se você só dá aula particular, uma dica é junta todo mundo, faz pequenos recitais, faz pequenas apresentações. Para fazer isso, você precisa fazer o quê? Planejamento. E para fazer o planejamento, depois que você tiver os produtos, lembra lá da história da patinha. Ah, meu aluno terminou uma música, ele tem que mostrar. Nem que seja para a família, ou então chama o diretor da escola, ou o coordenador da escola. Vem ouvir meu aluno que aprendeu a tocar essa música aqui hoje. Envolva as pessoas. Envolva para que elas te compreendam e se comprometam com você. Você já percebeu que o que eu tenho para te ensinar é um conteúdo muito extenso. E o nosso tempo aqui é muito curto. Para você que quer se aprofundar, eu criei um método chamado Semente do Som. Esse método está dividido em 7 módulos e eu vou explicar para você cada um deles, o que você vai aprender em cada um dos módulos. Vamos lá. O primeiro módulo chama-se A Diferença entre Musicalização e Iniciação Musical. É nesse módulo
que a gente vai trabalhar esses dois conceitos. E quando você tem esses dois conceitos com bastante clareza, você consegue nomear o seu planejamento. Você vai conseguir entender o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma atividade de musicalização, estou fazendo uma atividade de iniciação musical. O que eu preciso para fazer um bom planejamento? Eu preciso ter esses conceitos na cabeça. Então, o primeiro módulo é esse. Segundo módulo, a gente vai falar sobre o universo sonoro. Nesse módulo, a ideia é desenvolver uma percepção auditiva um pouco mais analítica, onde você consiga ouvir, começar a ouvir música e a começar a se relacionar com o som de uma forma diferente da que você vinha fazendo. O terceiro é a apreciação musical. Na apreciação musical, a gente vai buscar sair de uma apreciação musical puramente afetiva e a gente vai começar a entrar naquele relacionamento da apreciação musical um pouco mais técnica, fazendo com que a gente consiga ter maior prazer intelectual. A sua aula vai ficar um pouco mais divertida. No 4 é o que é som, né? A gente vai, nesse módulo, fazer a construção de partituras não convencionais. E com isso, o seu aluno vai aprender a necessidade do porquê que é importante você aprender a registrar aquilo que você está criando e também a ler coisas que foram criadas por outras pessoas. Então, nesse trabalho do que é som, a gente vai usar esses exercícios. Quinto módulo, a gente vai falar de propriedades do som 1. Por que propriedades do som 1? Porque a gente vai falar um pouco de uma forma mais geral sobre as propriedades do som, que são conteúdos que você pode aplicar desde a educação infantil até o ensino médio para iniciantes. Esse conteúdo é um conteúdo básico que todo mundo que trabalha com música precisa saber e que todo mundo que ensina música precisa dominar isso e ensinar para os seus alunos para que ele consiga construir um conhecimento mais elaborado, com mais sustentação. O sexto módulo, a gente vai falar de melodia, ritmo e harmonia. A gente não vai se aprofundar muito nisso, mas a gente vai estabelecer uma relação que na cabeça do aluno nem sempre fica claro. Todo mundo que entra para um conservatório, para uma escola de música, aprende propriedades do som e depois esquece isso e não conecta isso com o ensino de música, com o aprendizado de música. O que a gente vai fazer nesse módulo é justamente estabelecer essa conexão, fazer esse casamento. O que tem a ver propriedade do som com melodia, ritmo, harmonia e outros conceitos musicais. E o sétimo módulo, e o último, é propriedades do som 2. Nesse, a gente vai entrar em cada uma das propriedades e esmiuçar cada uma delas, estruturar esse conhecimento para que você, lá na frente, o seu aluno realmente consiga, depois de dominar esse conteúdo dos 7 módulos, e você também consiga, né, ter uma apreciação musical mais integral, né, mais inteira, onde você tenha mais prazer intelectual, onde a sua relação com música começa a mudar. Você vai ouvir música de uma maneira muito mais prazerosa, muito mais participativa, inclusive. A sua audição não vai ser só uma audição passiva, você vai começar a pensar de uma forma diferente sobre música. E por que então que eu digo que você vai dobrar o seu rendimento utilizando o método da semente do som? Porque você vai ter o seu conhecimento mais estruturado e a partir do momento que você tem um conhecimento musical, de uma metodologia que estrutura esse conhecimento para você, você vai economizar tempo. Economizando tempo, você vai poder fazer mais música e não só falar sobre ela, mas fazer mais música com seus alunos. E fazendo mais música com seus alunos, você vai conseguir ter mais reconhecimento na escola e dos pais também, porque eles vão ter uma performance melhorada, eles vão cantar melhor, eles vão tocar melhor, eles vão dançar melhor. Toda a produção musical vai estar também atrelada a um conhecimento musical, não é simplesmente fazer uma aula, falar sobre música, mas é fazer música, eles vão ter mais essa condição.
E como é que a gente faz a conexão também desse trabalho com outras disciplinas, né? Por que através do método Semente do Som, você consegue conectar mais com outras disciplinas? Porque a gente vai fazer o uso das linguagens que as outras disciplinas utilizam, a gente vai fazer um transporte para usar essas linguagens na conceituação das questões musicais, dos conceitos musicais que a gente vai trabalhar para te ajudar aí a dobrar o seu rendimento e fazer com que os seus alunos sejam muito mais felizes e animados com a produção musical que eles vão ter a partir daí. Como eu realmente estou disposta a te ajudar, assim que você comprar o Semente do Som, você vai ganhar de cara 5 modelos de aula para você poder utilizar com os teus alunos. Comprou, levou 5 modelos de aula prontinhos. Aí, enquanto você se adapta com o Semente do Som, você já vai ter alguma coisa para trabalhar com os teus alunos. Tanto nas aulas coletivas, quanto nas aulas individuais. Isso é importante de você saber. Outra coisa, todo aluno de Semente do Som vai ter acesso a uma comunidade exclusiva no Facebook. E essa comunidade, ela serve tanto para a gente tirar dúvida, quanto para a gente discutir exercícios. E quando você tiver uma dúvida, eu vou responder para você até em 48 horas. Outra coisa, essa comunidade serve para eu atuar na tua vida como se fosse um treinador desses de boxe, sabe? Eu sempre acho que seria legal se todo mundo tivesse uma pessoa que falasse assim para ele de manhã, né? Vamos lá, vamos começar a luta do dia, vai ser muito bom, você é muito bom, você consegue, você é forte, né? Eu quero ser esse cara para você. Eu quero ajudar você nessa comunidade a trabalhar de uma forma dinâmica, divertida, animada, acreditando no que você faz e acreditando no conhecimento que você está adquirindo. Outra coisa que é legal é que assim que a gente tiver já nos finalmente do Semente do Som, você vai ganhar um curso de partitura, de leitura de partitura, para te ajudar já a ler exercícios, para você poder decifrar ainda mais essa linguagem tão maravilhosa, né? E a Semente do Som, ele é vitalício. Você vai sempre ter acesso a esses conteúdos. Enquanto você tiver dúvida de alguma coisa que ficou lá atrás, ou alguma atividade que alguém falou, você esqueceu como é que funcionava, você pode acessar o Semente do Som, que ele é vitalício. Você sempre vai ter acesso a esse conteúdo. Você deve estar pensando, quanto é que custa tudo isso? E eu quero te convidar a pensar de um outro jeito. Eu quero que você encare isso como um investimento. Olha, pensa comigo, se eu tivesse que colocar no papel tudo o que eu já gastei na minha formação, desde o dinheiro das passagens, hospedagem, alimentação, traslado, para os cursos ORF na Áustria, para o Kodály na Hungria, nos inúmeros festivais de inverno, nos recitais que eu tive que assistir, nos concertos que eu tive que assistir, né? Em todos os cursos, workshops, seminários que eu tenho feito durante toda a minha vida, porque eu não deixei nenhum ano de me atualizar. Isso sem contar os 43 anos de trabalho, deu muito mais do que 500 mil reais, né? Imagina esses 43 anos sem parar de se atualizar. Então, eu quero muito contribuir com você e eu acho que você pode fazer um investimento que eu vou te propor agora. A gente pensou num preço muito especial para essa primeira turma do Semente do Som. Primeira turma vai ter um investimento de 12 parcelas de R$ 47,45 ou um investimento à vista de R$ 487. Para conseguir dobrar o seu rendimento em sala de aula, fazer com que você tenha maior conexão com teus alunos, com a escola, com a direção, fazer com que você tenha mais reconhecimento, pensa, vai valer muito a pena para você. Agora, eu vou tirar toda a responsabilidade de fazer o Semente do Som das suas costas e pôr aqui, ó, nas minhas. Sabe como? Eu vou te dar uma garantia. Se você tiver feito o curso, nos primeiros 15 dias, você já vai ter recebido o quê? O bônus das 5 aulas planejadas e mais 2 módulos. Se nesses 15 dias você recebeu e não gostou do que recebeu, a gente vai devolver para você 100% do seu investimento. Então, o seu risco é 0. Se você não gostar,
você vai ter o seu dinheiro de volta. Agora, uma loucura maior ainda. Vamos supor que você tenha feito o curso todo, 90 dias de curso. Você fez o curso. E aí você fala assim, ela não está cumprindo com o que ela prometeu, não foi isso que eu queria, o resultado não está sendo bom, não está dando certo o que ela me falou. A gente vai sentar e vai avaliar se você fez tudo que eu te pedi para fazer. Se você participou dos módulos, se você fez os exercícios, se você estava lá na nossa comunidade no Facebook com a gente, trabalhando. Mesmo assim, a gente vai te ajudar a se reorganizar, vamos buscar outros caminhos. Vamos te dar mais 90 dias. Se depois desses 90 dias você continuar com a mesma opinião, não é isso, não deu resultado. Não deu o resultado que eu esperava. Nós vamos devolver o seu dinheiro e ainda como um pedido de desculpa pelo tempo que você gastou, a gente vai te dar mais R$100 para que você fique com risco zero de participar do Semente do Som. Se você quiser que o seu 2020 seja igualzinho ao seu 2019, tudo bem. Eu não vou te convidar para estar comigo nessa jornada. Agora, se você quiser que 2020 seja um ano especial, onde você vai aprender uma coisa nova, um método que vai fazer com que você melhore a sua performance, que você dobre a sua performance em sala de aula, você vai embarcar nessa viagem aqui, nessa jornada comigo em 2020, tá bom? No final desse vídeo, vai ter um botãozinho que vai te direcionar para uma página segura do Hotmart. Se você tiver alguma dúvida, você entra em contato com a gente. Se não, clica lá e compra o Semente do Som. Eu vou estar te esperando.